Bem com vocês? Amém. Que povo lindo, que igreja maravilhosa, que igreja linda. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, servindo a Deus e ver o reino de Deus ser edificado. A palavra de Deus fala: alegrai-vos quando me dissermos, vamos à casa do Senhor. Está todo mundo alegre? Amém? Que bom, que maravilha. Eu quero compartilhar uma palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração e vai colocar também no coração da igreja. O texto está lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, no versículo 3, que diz o seguinte: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Beceba e ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Em outras palavras, se fosse no Ceará, dizia: sai daí, macho velho, levanta e te coma. Elias olhou e voltou e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor, Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu e a comida e lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Amém? Nós vemos aqui a história de um profeta, um homem de Deus, o pai dos profetas, uma experiência de frustração, de desânimo, aonde Elias fugia de Jezabel, uma rainha. Não era fácil, era difícil, né? Uma rainha que acabou deixando Deus para servir os profetas de Baal, para servir a Baal. E nós vimos que Elias estava fugindo dela, mas se você observar o capítulo anterior do 19, no capítulo 18, Elias volta para Israel e faz uma convocação aos profetas de Baal para fazer um duelo. E Elias simplesmente diz assim: olha, convoca todos os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e as 400 profetisas da deusa Zerá. E aí eu vou fazer um duelo, e o Deus que ganhar, esse profeta vai prevalecer. E aí ele tem aquela história de chamar, o Deus Baal, fala mais alto, grita mais alto, vai quem está de férias, está viajando, não sei, fala mais alto. E aí chega um ponto que eles se cansam, e agora é a vez de Elias. E Elias ora, e Deus derrama fogo do céu, e o sacrifício acontece. Por incrível que pareça, na lei mosaica, falso profeta, quando ele era descoberto, ele tinha que ser morto. E aí, como Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, prevaleceu, Elias manda matar todos os profetas de Baal. Só que Acabe, o rei de Israel, chega para Jezabel e diz: olha, o profeta Elias matou os profetas de Baal. Ela fica tão possessa de demônio, tão encapetada, endiabrada, que ela diz assim: que Deus faça comigo se eu não fizer com você hoje mesmo o que você fez com os profetas de Baal. Quando Elias sabe disso, perna para que te quero, sebo na canela, vaza, vou embora, vou para o deserto. E aí ele pega o seu ajudante, vai para Beceba, deixa em Beceba e vai para o deserto. Chega num arbusto e ele diz: já chega, cansei, quero morrer, perde a vontade de viver, aposentadoria compulsória, quero ser promovido da filial para a matriz, eu não aguento mais essa vida. Só que quando ele desfalece, ele dorme, ali o anjo chega, encosta nele e diz: ei, Elias, levanta, come, bebe. Elias come e bebe, depois o anjo de novo: ei, Elias, levanta, come e bebe, que são só 40 dias e 40 noites de caminhada. Elias comeu, bebeu e resolveu andar 40 dias e 40 noites até chegar a Sinai. Por que isso aconteceu com Elias? Elias era um homem igual a você, igual a mim, igual a nós. Tinha dificuldades, tinha situações difíceis, tribulações. E o tema dessa palavra que eu quero trazer hoje para vocês é o que fazer quando o desânimo chega. Hoje minha esposa pela manhã, ontem minha esposa pela tarde,
pela manhã, me perguntou: amor, qual o tema que você vai pregar amanhã? Vai pregar hoje? Eu falei: amor, o que você faz quando o desânimo chega? Ela olhou para mim e disse: só choro, choro, choro e choro. Então, esse é o tema da palavra. Mas não é para chorar. Mas o que nós fazemos quando o desânimo chega? O que você faz quando você está desanimado com o seu casamento? Você abandona a sua esposa, seu marido? Quando você está desanimado com o seu trabalho, você abandona o teu trabalho? Quando você está desanimado com o seu filho, você joga o seu filho fora de casa? Quando você está desanimado com a igreja, você abandona Deus, abandona a sua igreja? O que nós fazemos quando estamos desanimados na vida? O que nós fazemos da vida? A gente abandona ou a gente supera a dificuldade? Elias estava desanimado, estava entristecido, estava frustrado, estava com medo de Jezabel. E Elias resolveu desfalecer, mas foi encorajado. E nós sabemos que assim como Elias fugiu com medo de morrer, se escondeu, muitas vezes nós fazemos isso quando estamos desanimados. Fugimos de todos, fugimos das pessoas que nós amamos, fugimos das pessoas que podem nos ajudar. Muitas vezes nós fugimos das pessoas que a gente precisa prestar conta, pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes perdemos até a vontade de morrer espiritualmente. Não aguento mais Deus, não aguento mais a igreja. E pensamos em desistir. Isso é fato. Agora, eu quero falar com a igreja hoje, que está desanimada, com as pessoas que estão passando por dificuldade, com as pessoas que serviram um dia e não estão mais servindo, que se voluntariaram uma vez e não estão mais servindo, porque estão desanimadas. Pessoas que estão desanimadas no casamento, no trabalho, pessoas que estão passando por circunstâncias. O que nós temos mais visto ultimamente são pessoas desanimadas, isso é fato. Pessoas falando: eu não vou mais para a igreja porque a igreja é cheia de problemas, só tem pecadores, eu vou ficar congregando em casa. Quem um dia já ouviu essa história? Não adianta congregar em casa, a gente vai acabar afastado do mesmo jeito, desanimado do mesmo jeito, porque a internet não é pastor. É a igreja que restaura e que cuida. E eu quero compartilhar com vocês isso. Agora, eu quero compartilhar alguns motivos de desânimo. Alguns motivos que nos levam a desanimar na fé, a desanimar no casamento, a desanimar no ministério, a desanimar no trabalho. Alguns motivos. E olha, nesses mais de 20 anos servindo a Deus, quando eu tenho conversado com pessoas, esses são os motivos mais comuns. Pode ter outros motivos, mas os mais comuns que eu percebo são esses que eu vou estar compartilhando. Motivo de desânimo que nos leva a nos desanimar, ou nos leva a nos afastar, ou deixar de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Primeiro motivo, desilusão. Desilusão é um sentimento de decepção, desapontamento ou perda de esperança. Me desiludi com o ministério, aí abandono o ministério. Me desiludi com meu marido, aí quer abandonar o marido. Me desiludi com o meu trabalho, não é aquilo que queima mais no meu coração. Estou desiludido, o que é que eu faço? Abandono? Não. Foi o que aconteceu com Elias, ficou frustrado, decepcionado, ficou desiludido, porque ele preferiu fugir do que encarar o problema, porque senão ele morreria. Jonas fez a mesma coisa no capítulo 4, versículo 3. Jonas foi chamado para ir para Nínive, para pregar arrependimento para o povo daquela cidade, e Jonas vai para Tarso. Pega o barco ia naufragar, joga Jonas no barco, o peixe engole, não foi baleia, engole, depois o peixe, depois de 3 dias, cospe Jonas fora. Jonas entendeu, aí Jonas foi para Nínive, pregar para Nínive. E Nínive se arrependeu. Só que Jonas achava que Deus ia trazer juízo a Nínive. Quando Deus não trouxe juízo a Nínive, que perdoou os pecados de Nínive, Jonas se recolhe e vai lamber suas feridas, suas frustrações, suas decepções. Deus levanta uma planta, a planta da sombra, um arbusto da sombra, no outro dia morre a planta, e no versículo 10 de Jonas, o Senhor fala para Jonas: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem tenha feito ela crescer. Ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. Jonas teve compaixão da planta, mas não teve compaixão de Nínive. E se frustrou com Deus porque Deus não trouxe juízo para Nínive. Agora, o motivo da frustração de Jonas
de não ter tido juízo a Nínive, foi porque Nínive era inimiga de Israel. E ele não queria que Deus tivesse compaixão de uma nação inimiga dele. E muitas vezes nós estamos fazendo tal quanto. Nós ficamos desiludidos quando não sai do nosso jeito. Nós ficamos frustrados quando Deus não age do jeito que a gente queria agir. Essa foi a frustração de Jonas. Outro motivo de desânimo, sobrecarga de responsabilidade, excesso de responsabilidade, sobrecarga no trabalho, tarefas e expectativas não supridas. Quantas vezes nós no trabalho nos frustramos por causa da sobrecarga, nos desanimamos. Patrões, às vezes, cobrando mais do que devia, não tem que ficar mais 2 horas, não tem que chegar mais cedo. Quantas vezes no trabalho, a sobrecarga, a gente chega para descansar, a mulher não deixa descansar. Isso acontece só lá em casa ou na casa de vocês também acontece? Quantas vezes a mulher vê a gente na gaveta do nada, não está fazendo nada. Vem cá trocar a lâmpada, vem cá ajeitar o chuveiro. Sobrecarga, gente, trabalho, não sei porquê. Quantas vezes na sobrecarga na igreja, no ministério, e essa sobrecarga desfalece, às vezes, desmotiva a gente a fazer as coisas, porque é excesso de trabalho. E foi aconteceu com Moisés. Moisés, no livro de Números, no capítulo 11, versículo 14 e 15, aconteceu o seguinte: não posso carregar todo esse povo sozinho, é um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. O que aconteceu, o cenário é que o povo judeu, o povo que saiu do deserto, 600 mil homens, chegava frequentemente às portas da tenda de Moisés e dizia: ei, a gente quer carne, quer picanha, quer maminha, não quer comer abóbora, a gente quer coisa boa. Você entendeu, né? Corta a internet. Aí Deus diz: não, tá, mas tá, eu vou dar carne para esse pessoal. Vai comer carne, vai comer picanha, que vai sair pelo nariz e pelo ouvido, mas vamos comer. Só que Moisés estava cansado. O diálogo que Moisés tem com Deus é um diálogo de frustração, decepção, porque a sobrecarga era grande demais para ele. Mas Deus fala: pega 70 homens, Moisés. Desses 70 homens eu vou tirar do meu espírito que está em você e vou distribuir um pouco do meu espírito que está em você para eles. E foi o que aconteceu. Deus aliviou a carga de Moisés. Muitas vezes nós no ministério precisamos aliviar a nossa carga. Não é deixar, mas é administrar melhor. O esgotamento muitas vezes nos afasta de fazermos aquilo que nós amamos. O esgotamento não é apenas um sinal de fraqueza, mas um lembrete de que precisamos cuidar de nós mesmos com a mesma dedicação que damos aos outros. Outro motivo de desânimo que nos faz desanimar, desfalecer naquilo que nós somos chamados para fazer: falta de apoio. Ausência de apoio na vida dos outros ou omissão das pessoas em nossas vidas. Queridos, falta de apoio, ou ausência, ou omissão é das pessoas que a gente mais espera, que a gente mais conta. E quando a gente mais precisa, não estão com a gente. Se afastam da gente. Às vezes é seu marido. Quando você mais precisa, não está perto de você. Às vezes é sua esposa. Quando você mais precisa, não está perto de você. Às vezes é seu líder. Quando você mais precisou, ele não estava perto de você. E isso nos entristece. Isso nos deixa desanimado, desfalecido, pensando até em desistir, deixar de congregar. Quantos líderes, quantos membros deixaram de congregar numa igreja porque ficaram frustrados, desanimados, porque quando mais precisou, não teve o apoio. Nesse processo de 8 anos da Paz Church de São Paulo, quando nós viemos para São Paulo, a gente tem conversado com muitas pessoas que têm vindo para a Paz Church. E outra coisa, eu tenho ouvido muitos casais conversando sobre esse assunto. Aqui em São Paulo nós temos um campo evangelístico chamado Desigrejados, que não tem em todo lugar, mas em São Paulo tem. São cristãos sérios, homens e mulheres de Deus, que estão procurando uma igreja séria para congregar, porque estavam machucados, frustrados, decepcionados com a igreja, porque teve uma liderança que machucou. E aí, num desses casos, eu conversando com uma dessas famílias, eu sentei para ele e perguntei: por que você está aqui conosco? Por que você veio para a Paz Church? E ele disse: eu vim para a Paz Church porque eu sinto bem aqui na igreja. Os pastores da igreja são muito bonitos.
Pastor Eibe que diz que ele é bonito, né? Os pastores amam a gente. E eu perguntei, por que você saiu da igreja? Ele disse, pastor, um dos motivos foi falta de apoio. Não me senti apoiado. Eu disse, por quê? Ele foi me contar. Esse cara, ele não era um pastor qualquer, um líder qualquer. Ele era um pastor, é como se fosse hoje o pastor Giovanni. Como se fosse hoje um pastor Matias, um pastor Daniel da igreja. Um dos pastores da igreja. Ele disse, pastor, o meu pai estava com estágio 4 de câncer. O quarto estágio, que eu acho que é o último estágio. E ele foi internado, ele não sabia. E nós soubemos que ele estava com câncer, eu me mudei para o hospital. Pastor, o meu pai, ele ficou internado mais de 20 dias, eu fiquei com ele no hospital. Eu saí da igreja, saí de todos os lugares para ficar com meu pai no hospital. Meu pai não tinha Jesus. E eu preguei para o meu pai aceitou Jesus antes de morrer. Eu recebi visita de todas as pessoas, amigos, familiares, parentes. Meu pai morreu, pastor, no dia do meu aniversário. Pastor, a pessoa que eu mais esperava era o meu pastor, ele não apareceu para me visitar. E ele disse para mim, pastor, eu não fui aí, meu querido, porque eu tenho uma reunião no horário e eu não posso ir, deixar a reunião para ir visitar você. Pastor, eu enterrei meu pai, depois eu voltei para a igreja para assistir o culto. Ele me viu, ele não me abraçou, ele não me deu sentimentos. E ele nem pediu perdão. Isso me machucou. Eu não me senti apoiado. Pastor, isso não foi um motivo, mas foi um dos motivos que me deixou, que fez eu deixar a igreja. Talvez esse não tenha sido um motivo que você tenha se decepcionado com alguém, mas tem muitos motivos que talvez você tenha se machucado e você não sentiu o apoio de uma liderança, um apoio de uma pessoa que você mais esperava. E eu falei com ele, meu querido, não fui eu que te machuquei, mas foi a igreja que falhou com você. E eu olhei para os olhos dele e disse, como pastor, como igreja, nos perdoe. Nos perdoe se a igreja falhou com você. Ele simplesmente olhando para mim, chorando, isso não existe, pastor. Eu disse, nós como igreja falhamos. E se alguém falhou com você, se você se sentiu machucado, se não foi apoiado, eu te peço como igreja, nos perdoe. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Deus constituiu a liderança, a autoridade constituída por Deus. Deus derramou essa autoridade para a igreja, o Espírito Santo desceu para a igreja. Deus levantou os líderes e pastores para a igreja. E eu, como pastor da igreja, eu te peço, nos perdoe se em algum momento a igreja falhou com vocês. Se em algum momento a igreja, você não sentiu o apoio das pessoas que fazem parte da igreja. Nos perdoe. E nesse dia, eu falando com ele, ele chorou. Chorou, liberando perdão. Hoje está na igreja, está sendo cuidado, pastoreado, está uma bênção, família toda envolvida. Outro motivo que nos leva, tem um pensamento aqui que eu coloquei, que diz o seguinte, a melhor maneira de darmos apoio a uma pessoa que amamos é estarmos dispostos a ajudá-la quando somos procurados. Ajudá-la não é balançar a cabeça afirmativamente e dizer o que a pessoa quer ouvir. Ajudá-la a estender a mão, muitas vezes só ouvindo, e outras vezes dizer o que a pessoa precisa ouvir. Resumindo, é agindo, é sair da zona de conforto para ajudar quem precisa. Moisés, no capítulo 17, em Êxodo capítulo 17, Moisés tem uma experiência. No versículo 12 e 13, quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hu pegaram uma pedra e puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Essa história relembra que os amalequitas, inimigos de Deus, estavam em Refidim, proibindo a passagem de Israel. E quando Moisés viu aquilo, disse, Josué, amanhã de manhã, bem cedo, no nascer do dia, 6 da manhã, você vai lutar contra os amalequitas, que eu, Moisés, vou subir para o monte. E vou levar comigo Arão e Hu, e nós vamos orar. E foi isso, Moisés subiu e Josué foi para a luta, para a peleja. A Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, Josué ganhava a batalha. Mas quando Moisés cansava Israel, Josué perdia a batalha. Foi nesse momento que Arão e Hu colocaram uma pedra debaixo de Moisés, ele se sentou e eles dois seguraram a mão de Moisés. Arão e Hu. Um líder, um pastor, um amigo, um discipulador.
A Bíblia diz que Josué ganhou no virar do dia, 12 horas de batalha. Eu acredito que o Salmo 121 não foi escrito na época, mas foi pensando em Josué. Eu acredito, uma coisa minha. Salmo 121, verso 1 e 2 diz o seguinte: eu ergo os meus olhos para o monte e me pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Imagina Josué lutando contra os amalequitas, mas olhava para o monte e sabia que o líder dele estava orando, intercedendo por ele. Quando você está lutando no dia a dia, quem está te apoiando? Quem está segurando o seu braço quando você está lutando? Quem está te apoiando quando você está com dificuldade? Quem são as pessoas que estão segurando os seus braços quando você precisa de ajuda? Que estão te apoiando? Outro motivo de desânimo que nos leva a nos afastar daquilo que Deus nos chamou para fazer, mudança de prioridade. Não quero mais estar na igreja, não quero me envolver mais, não quero mais servir no ministério, na atmosfera, na recepção, não quero mais participar de life group. Eu não quero mais ser líder de life, não quero mais cuidar de vida. Eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais esse emprego. Mudança de prioridade. Às vezes uma circunstância, mudança de cidade. Às vezes uma mudança de emprego, mudança de profissão. Às vezes sair da zona de conforto, fazer uma faculdade, fazer uma pós, um mestrado, se dedicar mais aos estudos para ter uma qualidade de vida melhor. E essa mudança de prioridade traz desânimo para aquilo que a gente fazia com a assiduidade. Outro motivo de desânimo, liderança tóxica. Isso não acontece no Brasil. Não acontece em São Paulo. Liderança tóxica corrói a confiança e a motivação, transformando o ambiente de trabalho em um lugar de medo e estresse constante. Uma liderança tóxica, ela é abusadora, ela maltrata, ela mata as pessoas, ela tira a pessoa do propósito de Deus e ela fica oprimida. Líderes tóxicos, eles maltratam as pessoas. E existem níveis de liderança tóxica. Nível de influência, ele começa a fazer influência na sua vida, de comparações. Você tem que fazer porque fulano faz. E ele começa a influenciar de forma errada, e você começa a ser competitivo. Uma liderança que oprime com ameaças. Se você não fizer, não sei. Até chegar ao ponto que ele se sente seu dono. Não é nem mais um colaborador, porque colaborador tem hora de entrar e sair. É como se ele fosse o seu dono. Você tem que vir, você tem que ir. Você tem que fazer, se você não fizer, você vai perder. E muitas vezes alega, você é um ingrato, você está me deixando, mas você não olha o que você conquistou aqui dentro. Liderança tóxica. E se aqui na igreja algum de nós fomos líderes tóxicos, procure o pastor Eibe, não nos procure logo o pastor Eibe. Vá para o nível mais alto e diga: pastor, o fulano, o Michel, o pastor, foi tóxico comigo, me machucou, falhou comigo. Qualquer um de nós, o pastor Eibe, dessa liberdade. Não é que nós não erramos, falhamos. Depois de 7 anos e meio, eu fui para Boa Vista, fui ministrar numa conferência. Chegando lá, eu vi meus ex-discípulos, minhas ovelhas, que caminhavam comigo durante um bom tempo. Eu tive que pedir perdão no púlpito a todos eles. Me perdoe fulano porque eu errei com você, me perdoe cicrano que eu errei, me perdoe Beltrano porque eu falhei com você, eu fui tóxico com você, eu errei, me perdoe. Porque liderança erra. Nós erramos, nós falhamos. E nós vemos pessoas escaldado, com medo de se envolver na obra, no reino, porque com medo de ser machucado, com medo de machucarem de volta. Agora, e se for o pastor principal, se fosse o pastor Eibe, o líder tóxico, saia daqui, procure outra igreja que não seja tóxica. Em outras palavras, fuja do líder tóxico. Outro motivo de desânimo é o pecado. Nessa caminhada com Jesus, o meu pastor sempre tinha uma frase que ele dizia para mim, desde novinho na fé. Ele diz o seguinte: aquele que confessa a tentação, não confessa pecado. O pecado nos afasta das pessoas e nos afasta de Deus. Nos desanima de fazer aquilo que estávamos fazendo. O pecado nos desanima de ser transparente com a nossa esposa, com o marido. Nos desanima de ser transparente com a nossa liderança. Nos desanima de ser transparente com Deus e nos afasta de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O meu filho falou: pai, eu tenho que confessar o pecado? Tenho. Ele confessa, mas não é Deus que perdoa? Filho, é Deus que perdoa. E por que eu tenho que confessar o meu pecado para o Senhor? Eu digo assim: porque o papai não perdoa, é Deus, mas o papai te ajuda no processo da cura. Porque quando você confessa a tentação para o papai, corre isso de você não pecar.
Mas quando você confessa o pecado, você vai ter que pedir perdão a Deus, e eu vou junto com você orar para que você seja curado. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós não venhamos confessar o pecado, mas antes do pecado, confesse a tentação. Agora, como é que eu venço o desânimo? Observa que, nesse caso, Elias foge de Jezabel com medo de morrer, porque está frustrado, decepcionado. O desânimo dele era o medo de Jezabel, o medo da morte. Mas como é que Elias venceu o desânimo? Elias chega no arbusto, dorme, desfalece, perde a morte, porque perde o desejo de viver. E aí, quando Elias está deitado, Deus manda um anjo e diz: ei, macho velho, acorda. Está aqui o pão, come o pão. Está aqui a água, bebe a água. E aí ele, come, bebe e volta a dormir de novo. O anjo vem: ei, rapaz, come o pão, bebe a água, outro pão, outra água. E olha, caminha agora, 40 dias, 40 noites. Elias poderia muito bem ter chegado para o anjo e dizer: não vou comer não, quero morrer mesmo, e vou morrer. Mas Elias poderia também dizer: não, eu vou só comer para matar a fome, mas eu não quero fazer a caminhada, e não vou caminhar. Mas ele decidiu comer o pão, beber a água e caminhar 40 dias. Deus fez a parte dele enviando o anjo, mas Elias também fez a parte dele, obedecendo o anjo. Elias ouviu o anjo, porque o anjo ajudou ele. Quem são as pessoas que podem te ajudar? Quem é o anjo que pode te ajudar? Antes de dizer para você quem é o anjo, deixa eu contar uma historinha. Existia um sábio e um menino. O sábio no alto da montanha e o menino morava no pé da montanha. E todos subiu a montanha para pedir conselhos ao sábio, para tomar decisões sábias, para não tomar nenhuma decisão precipitada, para que o sábio pudesse resolver os enigmas daquele povo. E aí, nesse processo, quem procurava o sábio dava direção. Mas o menino disse: um dia eu vou vencer esse sábio, e eu vou ganhar dele. E ele pensou: já sei, eu vou pegar um pássaro nas minhas mãos, com as mãos para trás, e vou dizer no sábio, vou chegar ao sábio e vou dizer: sábio, se você é sábio mesmo, o pássaro que eu tenho na mão é vivo, está vivo ou está morto? E ele pensou: quando eu chegar para o sábio e ele disser que está vivo, eu vou matar o pássaro. Mas se ele disser que o pássaro está morto, eu vou soltar o pássaro. E ele subiu a montanha, chegou para o sábio, fez a pergunta assim: seu sábio, o pássaro que eu tenho nas minhas mãos está vivo ou está morto? E ele estava preparado, o menino. O sábio, com a sua sabedoria sapial, pensou: menino, a vida desse pássaro está nas tuas mãos. 3 personagens nessa história. Primeiro personagem, o sábio, a pessoa de Deus. Todas as vezes que nós procuramos o sábio, ele tem sempre uma resposta para nos dar. Sempre uma orientação, uma direção. O pássaro somos nós, ovelhas. Nós estamos nas mãos de quem lidera a igreja. De novo, pastor, não é muita responsabilidade para a igreja? Não, Deus deu autoridade para a igreja. Jesus, antes de subir, diz: eu enviarei o Consolador. Não saia da cidade, fique na cidade. Ele mandou o Espírito Santo para a igreja dele. É na igreja onde nós somos restaurados, somos cuidados, somos lapidados. Então, muitas vezes nós estamos espiritualmente nas mãos daqueles que estão conduzindo. Nós somos os pássaros, que podemos ter vida, como também podemos morrer. E o menino são os pastores, os líderes. A vida desse pássaro, a nossa vida, muitas vezes está nas mãos. O mercenário, no Evangelho de João, diz: quando vê o lobo, foge. Mas o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ezequiel, capítulo 4, ele diz: ai de vocês, pastores, só se preocupam com a lã, com a coalhada e com o leite da ovelha. Ai de vocês. Tem muitos pastores que mataram, ou que estavam matando as ovelhas, estavam oprimindo, sendo tóxicas com as ovelhas. Mas tem muitos pastores que estão se doando, limpando a ovelha, cuidando da ovelha, ajudando a ovelha. Agora eu quero dar algumas dicas de como você sair do desânimo. Você está desanimada, está desanimado, está frustrado? Como é que eu saio do desânimo? Como é que eu posso sair dessa inércia, dessa situação? Nesse processo, eu tenho visto muitos casais, muitas famílias dizendo: pastor, eu sinto amado,
eu sinto cuidado, eu sinto pastoreado. Pastor, pensa numa igreja que cuida da gente, pensa num pastor que é amoroso. Eu nunca vi o pastor Eibe zangado, nem quero ver. Mas eu tenho vontade de um dia fazer raiva a ele, só para ver ele zangado, para ver se ele se zanga mesmo. A mim isso não vai conseguir. Não, a carne não tem coragem de falar. A carne tem vontade, mas eu não tenho coragem. E nem quero saber. Mas é impressionante o amor que nosso pastor tem, que a nossa igreja tem. E a gente só dá porque recebe. Eu me lembro quando eu cheguei em Boa Vista, novo convertido, eu chegava, a igreja era dividida em 3 partes, corredores. E quando eu chegava na frente da igreja, lá havia um pastor amoroso na minha direção, isso em 2003. Aquele pastor veio na minha direção e eu disse, lá vem o viado. Desculpa, mas era essa a expressão que eu dizia. Cearense, macho velho, não gostava de ser beijado. Mano, porque toda vez que esse irmão me via, ele me beijava de um lado e de outro, se eu não sou bicho. Quando ele vinha no meio, eu fugia para o corredor, ele fugia, ele me encontrava. Quando ele me encontrava, ele me dava um beijo, do lado e de outro. E eu dizia, bicho, eu não sou bicho. Eu sou macho. Mas eu entendo, hoje eu sou beijoqueiro também, mas ainda sou homem, graças a Deus. Beijo, abraço, porque a igreja é amorosa. Agora, por incrível que pareça, nesse processo, eu tenho visto muitas pessoas falando, e a gente percebe que a igreja tem sido um hospital. Gente, nesse processo, eu gosto de Neemias. Neemias era um homem, um líder que eu admiro muito. Porque ele não era só um líder, ele era um reconstrutor, não era um construtor. Neemias, além da habilidade dele liderar, ele tinha a habilidade de reconstruir, de mobilizar. E você sabe que quem trabalha com construção, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Construir uma parede dá trabalho, agora vai reconstruir uma parede, vai ter que derrubar para reconstruir. É mais difícil. E a Paz Church tem feito o papel de Neemias, tem sido um hospital, uma reconstrução, tem muitas paredes, tem muitas reformas para serem feitas, serem trabalhadas. Não estou falando de prédio, estrutura, estou falando de pessoas. Pessoas que vieram machucadas, que precisam ser reformados em Cristo, trabalhados, e através do pastoreio e do discipulado. Por isso que nós precisamos ajudar aquelas pessoas que precisam ser reanimadas no Senhor. E como deixar de ser machucado? E como deixar de ser amalgamado? E o que fazer agora para receber ajuda? Primeiro, se você quer, sai do desânimo. Se você sabe que precisa de ajuda, primeira coisa, acredite em seus líderes. Acredite, dê oportunidade para eles. Quando eles te ligarem, atenda o telefone. Fale o que você está sentindo. Não acuse. Não fale mal do que ele fez. Fale como você se sente. Não acuse as pessoas. Não alegue o que ele fez com você. Mas abra o seu coração. Fale dos seus sentimentos. E outra coisa, perdoe. Porque quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz assim, Deus, perdoa os meus pecados como eu perdoei aqueles que não me ofenderam. É isso? Não, perdoe aqueles que me ofenderam. Deixa eu te falar algo. Como igreja, nós vamos sempre ser machucados. Esse é o processo. Meu filho falou, pai, quando é que eu vou parar de ser tentado? Isso só quando você morrer, meu filho, que vai demorar. Nós sempre vamos ser machucados aqui na terra. A gente precisa aprender a perdoar. Então, você está desanimado? Perdoe. Agora, você que quer ajudar alguém, acredite nas pessoas a qual Deus está te confiando, a qual pessoa você pode ajudar. O bom pastor deixa as 99, vai atrás daquela que está precisando de ajuda. Ouça. Não tem tempo para ouvir, não marca. Remarca um dia que você pode ouvi-la. Dê um tempo de qualidade para aquela pessoa. Outra coisa, não é tempo de cobrar, é tempo de investir tempo. Invista tempo para você ouvir aquela ovelha. E não se justifique. Peça perdão dos erros. Eu aprendi que no processo de restauração da vida das pessoas, eu tenho duas coisas para fazer. Ou eu ganho a causa, ou eu ganho a pessoa. A decisão está em mim. E muitas vezes, quando eu preferi ganhar a pessoa, a própria pessoa entendeu que ela estava errada em alguns momentos. Eu não precisei ganhar a causa. Eu vou mostrar que ele está errado, eu estou certo. Muitas vezes quem faz isso é o Espírito Santo, mas faz quando a gente deixa fazer.
Tenha empatia e não apatia. Empatia é a arte de se colocar no lugar do outro. Apatia é a perda da capacidade de se emocionar com o outro. Empatia é a conexão profunda com o outro. Apatia é a falta de interesse crônico por tudo e por todos. Agora, nesse processo que Elias fugiu de Jezabel, teve medo, teve vontade de morrer, mas decidiu receber a ajuda do anjo, decidiu comer, beber e andar 40 dias, ele chegou no lugar na caverna. E lá ele ficou na caverna. O que fazer após o desânimo? O que fazer quando você aceitou a ajuda do seu líder, do seu pastor, do seu cônjuge? Aceitou a ajuda das pessoas que puderam te ajudar. No versículo 9 diz o seguinte: ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Eles até falam: eu estou aqui porque eu sou o único que não se prostrou aos deuses, eu sou o único que está firme e forte. Mas Deus falou: não, tem 7.000 escondidos, guardados. Muitas vezes nós justificamos achando que nós somos os únicos que estão sofrendo, os únicos que estão fazendo, ou os únicos que sofreram a situação. Mas não, tem muitos sofrendo tão quanto ou pior do que a gente. Nesse processo, nós precisamos entender que Deus pede para Elias sair da caverna e fazer o propósito dele ser cumprido. Vai ungir os 2 reis e vai ungir o profeta Eliseu. E ele sai e vai ungir o profeta Eliseu. A pergunta que Deus fez, a direção que Deus deu a Elias foi: sai da caverna. Se fosse hoje, nos dias de hoje, Deus diria o seguinte: saia do hospital espiritual. Saia da UTI. Saia do leito do hospital. Saia da inércia. Você tem pessoas que podem te ajudar, você precisa querer ser ajudado. Você tem pessoas que estão dispostas a te ajudar, busque ajuda. Mas quando você sai da ajuda, saia da inércia. Há uns anos atrás, eu brincando de bola com meu filho, fui dar um drible do Neymar, como craque eu sou. Quando eu driblei, eu rompi o ligamento do meu pé. Eu senti uma dor insuportável, que nem dor de parto é tão grande como a dor do pé. Eu tenho um amigo que diz assim: Deus deu à mulher a dor de parto para ela saber quanto dói um homem quando está gripado. Mas, gente, eu passei 60 dias com o pé sem colocar no chão. E aí um amigo meu, pastor da nossa igreja, lá em Boa Vista, ele sofreu um acidente, a perna dele tem deficiência. Quando ele me viu, ele olhou para mim e disse: agora eu confio em você. Eu disse: engraçado, eu andava normal, sem muleta, agora você confia em mim. Antes não confiava. E você que tem a deficiência na perna, eu tenho que confiar em você. Aí disse: deixa eu te explicar. Antes, você andava de qualquer jeito. Hoje, você depende de alguém. Depende de uma muleta. Mas mesmo você de muleta, você não deixa de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E eu vou contar a história por que ele falou que confia em mim. Por que eu estava usando a muleta. Só que eu usava a muleta muitas vezes, depois que eu passei a colocar o pé no chão, mas eu andava de muleta e eu não podia deixar a muleta, porque eu precisava fortalecer meu tornozelo. Só que eu andava normal sem muleta, mas quando eu ia no banco tirar o dinheiro, eu colocava a muleta para não pegar fila. Tem muita gente que está andando de muleta para não fazer a obra de Deus. Tem muita gente que está andando de muleta para não servir a Deus. Tem muita gente que está justificando as muletas da vida para não ter um bom casamento, não dar qualidade de tempo para a família. Tem muita gente que está andando de muleta para justificar os traumas que foram feitos na caminhada com Cristo. Ei, vem de muleta assim. Vem do jeito que você está. Um dia Jacó teve um encontro com Deus e a perna dele nunca mais foi a mesma, mas todo mundo que vê Jacó sabia que Deus mudou a história dele. Mesmo ele caxingando, mesmo ele mancando, como diz lá no Ceará, ele não deixou de servir a Deus. Você quer sair da situação da inércia? Largue a muleta. Razões pelo qual precisamos largar a muleta: voltar firmemente o foco para Jesus, não deixar Jesus de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Filipenses 1,6 diz o seguinte: aquele, pois, que começou a obra em vós, há de completá-la em Cristo Jesus. Ele começou, Ele quer completar, mas nós precisamos querer que Ele complete. Deus, Ele quer cumprir algo nas nossas vidas, mas nós precisamos deixar Deus cumprir. Outro motivo que nós precisamos
deixar a muleta, sair da caverna, a grande comissão. Mateus fala, no Evangelho de Mateus, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pergunta é, qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você fez discípulo de Jesus? Qual foi a última vez que você foi usado por Deus? Pastor, eu estou de muleta, mas não impede você servir a Deus. Pastor, eu estou de muleta, mas você não impede de servir no ministério, na atmosfera, na amonhação. Não impede. Qual foi a última vez que você trouxe alguém a fazer a obra de Deus? Você foi um instrumento de Deus. Deus nos chamou para fazermos discípulos, só sermos discípulos dele. Deus nos chamou para sermos discípulos e fazermos discípulos dele. Quando eu me converti, eu era um cara que bebia, que se prostituía, que mentia, que enganava. E minha esposa, que me ganhou para Jesus, ela era minha namorada, minha amiga, depois tornou minha namorada, depois que eu aceitei Jesus. E ela fez um acordo com o Espírito Santo. Ela dizia, é muito bonito para ir para o inferno. O corpo é meu, o espírito é teu. E aí eu aceitei. Só que quando eu aceitei Jesus, minha esposa nunca saiu do Evangelho, cresceu no Evangelho, mas ela me condenava, me criticava, porque eu era muito envolvido na igreja. Eu dizia, amor, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu era na mão do diabo. E a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou sempre ser grato a Deus. Se você é grato a Deus, largue a muleta, ou venha de muleta, mas não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você só vai resolver os desânimos da sua vida quando você decidir largar a muleta, ou você vir mesmo mancando, fazendo aquilo que Deus chamou. Não são os pastores e líderes que têm que dizer o que você tem que fazer, é você que tem que buscar de Deus o que Deus tem para você. Ah, eu estou passando o tempo. Ei, quando é que o tempo acaba? 2, 3 anos que não serve a Deus. Vem para a igreja, escuta uma boa palavra, sai criticando às vezes. Baixinho cearense, velho besta. Como diz lá no Ceará, bestado velho. Não, queridos, Deus quer usar a sua vida assim como Deus me chamou para fazer a obra também. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Terceiro, continuar a geração de vocês, geração espiritual, mas geração biológica. Quantos pais chegaram para mim, já chegaram na caminhada e disseram, pastor, meus filhos não querem ir para a igreja. Mas por quê? Você se envolve na igreja? Não. Você serve na igreja? Não. Como é que ele vai fazer a obra? E nós queremos que nossos filhos vão para o DIFLE, vão para o START, mas nós não vamos congregar, nós não fazemos a obra, nós não temos a disponibilidade de servir a Deus. E como é que nós queremos que os nossos filhos sirvam a Deus? A melhor maneira de eu ensinar o meu filho a ser fiel a Deus não é ensinando a ele, vá meu filho, é fazendo e ele vendo. Minha filha com 5 anos, quando eu estava fora do ministério, minha filha diz, eu tenho saudade quando o senhor era pastor da igreja, quando o senhor liderava a igreja. E ela foi dizendo, porque eu entrava em lugares, porque eu brincava, porque eu estava feliz. Salmo 127, versículo 4 e 5 diz o seguinte, como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se você ama seus filhos, se envolva naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Eu vejo quantos pais querendo que os filhos se envolvam numa profissão, faça medicina, faça psicologia, faça direito, faça uma faculdade boa, que isso não é errado, gente. Pelo contrário, eu encorajo que todos os pais façam isso para os filhos de vocês. Agora, o mais importante que eu dê uma boa faculdade é ver os filhos servindo a Deus, porque é melhor do que ir para o inferno. E tem pais que estão mais preocupados do que o filho vai fazer do que o filho ir para o céu. E a melhor maneira de nós ensinarmos nossos filhos é sendo modelo para eles. Não é preciso você morar na igreja, mas é preciso você servir a Deus em alguma área. E o último motivo, sermos agente de cura. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, capítulo 1, versículo 4, resumindo o versículo, diz o seguinte, naquilo que você foi consolado, você vai consolar. 2003 eu cheguei em Boa Vista, 2005 a minha filha nasceu, 2009 eu já era tempo integral, liderava os jovens, fazia missões no interior. 2010 o Miqueias, tem 13 anos, vai fazer 14 agora, nasceu. Minha esposa chamou a liderança e disse, eu não quero mais liderar, eu não quero mais ser pastor, eu estou entregando o ministério. E não foi da noite para o dia, minha esposa sempre vinha dizendo isso. E a gente contornava a situação.
Eu me envolvi muito na obra, eu ia a 180 por hora e minha esposa ia puxando o freio de mão o tempo todo. Não é que minha esposa não amava o ministério, mas porque eu não sabia fazer com que minha esposa amasse o ministério. Nesse processo antes de deixar o ministério, eu vim orando a Deus. Deus ou nos tira do ministério, ou nos traz juntos totalmente para o ministério. E eu dizia para Deus, chorando, orando, jejuando: será se minhas lágrimas não vão se converter em riso? Chegou um ponto que minha esposa disse: Deus, chega, saí do ministério. O pastor, na época, chegou para mim, o pastor Sabá, e disse: a partir de hoje você está fora do ministério. Naquele momento o chão se abriu, eu caí num buraco de desespero, de frustração, de decepção, porque tudo que eu sonhava, tudo que eu cria, tudo que eu mais amava fazer, estava sendo tirado de mim. Terminamos a conversa, fomos para casa. Eu não tive vontade de separar, eu nunca falei em separação com a minha esposa até hoje, graças a Deus. Nunca pensei em separar, mas de matar a minha esposa algumas vezes eu já tive. E eu dizia para a minha esposa: se você quer brigar, não toca no assunto. Se você quer ver o diabo saindo da lâmpada, não toca no assunto. A gente conversava normal, a gente tinha um bom relacionamento, e eu achava eu, não sei porquê, que ela era a errada da história. Mas mulher não erra, né? Quando erra, ela se enganou. Nesse processo, eu investi muito tempo na minha família. A minha esposa sempre me amou, mas as frustrações que ela tinha de mim cobriu o amor que ela tinha por mim. E muitas vezes minha esposa pensou em me deixar. Mas eu procurei investir tempo com ela, saí frustrado do ministério, saí de tudo, de todos. Saí dos grupos pequenos, saí da liderança principal, saí do discipulado, saí do pastoreio. Fiquei só congregando, não saí da igreja, firmei na igreja. Mas eu fiquei muito decepcionado com minha esposa e com Deus. E tinha um versículo que eu lia e eu não entendia. E eu lia assim: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu fui chamado, mas não fui escolhido. Por que Deus me chamou e não me escolheu? Aquilo me machucava tanto. Nesse processo todo, meus queridos, um dia chamei minha esposa para tomar um sorvete na quadra vizinha. Fomos a pé. O Miqueias no carrinho de bebê, a Micaela andando de bicicleta de rodinha. Minha esposa travou o braço dela aqui em mim, no meu braço, deitou a cabeça e começou a chorar. Eu disse: besteira é essa? Para que essa besteira? E ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: era só isso que eu queria. Um marido que pudesse dar qualidade de tempo para mim, para andar comigo, que pudesse me ouvir. Era só isso que eu queria, alguém que me escutasse, que ouvisse os meus problemas, que me pudesse saber no meu dia a dia como é que eu estou. E eu tenho você hoje, mas você não tem um ministério. Eu entendi que no processo do erro todo era eu. Eu não administrei o que Deus tinha me dado. Eu corri o risco de perder minha família porque eu não administrei o ministério. E muitos de vocês que vieram ou que estão vindo perderam o ministério porque não administraram. Mas Deus restaura. Muitos de vocês estão passando por desânimo porque não administraram aquilo que Deus deu a vocês. Eu passei 2 anos restaurando o meu casamento. Muitos achavam que eu tinha traído, ou ela tinha traído, mas não, eu não soube administrar o meu casamento. 2 anos se passaram, eu reconquistei a gatinha, aprendi a dar qualidade de tempo para o meu filho, dar qualidade de tempo para a minha esposa, dar o cartão de crédito, vai para o shopping, fica à vontade, está resolvido. Mas não era isso, além disso, dá tempo para minha esposa, ouvir minha esposa, escutar minha esposa. E aí, num sábado de manhã, nós tomamos um café, ela olhou para mim chorando e disse: eu estou com saudade, eu quero voltar. E ela disse para mim: amor, as lágrimas que você derramou, eu vou convertê-las em riso. E eu entendi que a resposta que eu pedi a Deus em oração, Deus respondeu através da boca da pessoa que eu queria que Deus mudasse. Deus nos tirou de uma vez, mas Deus nos trouxe de uma vez. Nesse processo nós procuramos a liderança e eu tinha todos os motivos para não voltar para a igreja, para não voltar para a minha liderança. Por quê? Dia de aniversário, meu pastor, meus amigos, colegas de ministério nem ligaram para mim. Só minha família estava comigo.
Às vezes, as dificuldades que eu passava financeiramente, só a minha esposa e eu sabíamos. Minhas frustrações, decepções no meu casamento, só minha esposa e eu resolvemos, ninguém me ajudou. Mas eu continuei fiel na igreja, mas senti só. E aí eu marquei com o meu pastor, uma conversa de 7 da noite, ele, minha esposa e eu, de 7 da noite até meia-noite. O meu pastor me ouviu. Em nenhum momento ele justificou. Em nenhum momento ele me acusou. De 7 da noite à meia-noite, eu não cheguei acusando o meu pastor. Você me abandonou, você me deixou, você não ligou para mim, você não deu atenção para mim. Não, eu só disse, pastor, eu me senti assim. Eu me senti abandonado, eu me senti, não tive apoio seu, eu me senti triste, eu me senti. Não quer dizer que você fez. E naquele dia, eu tinha falado para minha esposa, se ele não reconhecer o que ele fez, nós não vamos sair da igreja. Mas eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Naquele dia, meu pastor olhou para mim e disse 3 coisas. Me perdoe. Me perdoe porque eu errei, porque eu falhei. Se fosse hoje, eu não teria feito com você o que eu fiz, eu não teria tirado você, eu teria te ajudado, eu teria estado mais perto de você. Me perdoe. A segunda coisa, o meu pastor disse o seguinte, não tem ninguém na igreja que orou por você mais do que eu, porque eu te amo. Eu não dei o amor que você precisava, mas eu dei o amor que Deus queria que eu te desse. Eu orei por você todos os dias nesses 2 anos. E a terceira coisa, ele disse, volta para o ministério. Deixa eu te ajudar a realizar o teu chamado, o teu sonho. Eu quero que você entenda que eu quero corrigir meu erro, mas volta para o ministério. E nós voltamos para o ministério. Voltamos a ser tempo integral, voltamos a pastorear vidas, recomeçamos do zero, gente. E olha, eu era um líder no nível como se fosse um dos pastores de rede hoje, e eu comecei lá de baixo, como líder discipulador, como líder de life group, até chegar pastor de rede, multiplicar a rede em 2. 1.500 pessoas eu deixei em Boa Vista, em 3 anos. Deus fez algo extraordinário de crescimento, por quê? Porque eu decidi passar pelo processo, e aceitar o perdão do meu pastor, e aceitar o processo de restauração. A gente só vai sair do desânimo ministerial, desânimo na igreja local, desânimo da família, quando a gente aceita o processo, a gente aceita perdoar, a gente aceita passar pelo processo de, além de perdoar, andar a 2ª milha. Nesse processo, essa foi minha história do desânimo. Eu não estou falando de uma palavra que Deus me deu, eu estou falando do que aconteceu comigo. Eu sei que no processo eu ainda me frustrei com o meu pastor, como ele se frustrou comigo. Ele tinha tantas coisas para dizer para mim, mas ele sabia que o momento era de cura. E ele nem precisou dizer, porque eu entendi quantas vezes eu fui errado e estava errado. Assim como Deus restaurou o meu ministério, Deus restaurou o meu ânimo, e Deus tem cumprido o propósito dele na minha vida, porque eu tenho deixado ser curado, assim também deve ser com você. Mas você não vai ser curado só porque eu estou ensinando, eu estou falando, é porque você precisa ser curado, porque você tem que querer ser curado, ser restaurado. Nesse processo, 2 anos de ministério, eu ouvi uma palavra dele, eu fui lá na frente, que eu ficava atrás, você estava aqui, no processo eu ficava lá atrás escondido, que é o que acontece. A gente, quando está desanimado, vai se distanciando até sair da igreja. Terminou a palavra, eu fui parabenizar a palavra dele, ele disse, palavra boa é quando você pratica, se você não praticar não é palavra boa. Mais chateado eu fiquei com ele. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Pratique isso que você ouviu. Querido, se você está passando pelo desânimo e precisa de ajuda, saia da zona de conforto, saia da inércia, saia da caverna, largue a muleta. É importante, hoje as pessoas olham para mim, e hoje eu não sou mais o mesmo Michelo, porque eu tenho um processo no meu casamento. Quem protege minha esposa agora sou eu. Quando nós estamos sobrecarregados, eu ando assim porque eu estou protegendo minha esposa. A minha família é prioridade. Ano passado, minha esposa e os meus filhos estavam precisando de um tempo para sair, para espairar. Estava bem puxado. Eu pedi 2 dias da minha liderança. Eu fui para um hotel fazenda. Foi muito legal. Recarregamos a bateria e voltamos a fazer as coisas do ministério. Minha liderança abençoando, eu paz com a minha liderança, mas eu dando qualidade de tempo à minha esposa. Saia da caverna, largue a muleta. Deus está te chamando para você cumprir aquilo que Ele começou na sua vida.
E eu quero finalizar pedindo algo a vocês, pedindo perdão a vocês. Da mesma forma que o meu pastor me pediu perdão e eu perdoei, eu como igreja, eu quero pedir perdão a vocês. Eu quero convidar você a ficar de pé.